Olá pessoal, amigos, amigas, conforme prometido, hoje eu vou esclarecer o que é dívida pública. Como todos sabem, dívida é o montante daquilo que nós temos para pagar para terceiros, seja por razão de compras a prazo, de empréstimos contraídos ou contas mensais ou qualquer coisa semelhante que implique em desembolso de dinheiro para honrarmos nossos compromissos assumidos por questão de sobrevivência, subsistência ou até de investimentos em lazer, em passeios, em investimentos propriamente ditos, compras de bens duráveis como veículos, bens de consumo durável como geladeiras, fogões, computadores, televisores, etc. Ou até de imóveis, por que não? Ou até também a mensalidade do clube, da escola e assim por diante. Além de, obviamente, as contas mensais de água, luz, telefone, internet, condomínio, aluguel, prestação do apartamento e assim por diante. Isso é a dívida de cada um de nós, cidadãos comuns. A dívida pública de um estado, de um município, de uma nação é bastante semelhante, guardadas as devidas proporções. É a soma de todos os compromissos assumidos por esses entes públicos para poder se manter em pé, para poderem também honrar seus compromissos de pagamento de custeio, de investimentos em saúde, educação e segurança pública, pagamento, obviamente, dos salários e encargos sociais dos seus trabalhadores, dos servidores públicos, policiais, professores, bombeiros, servidores administrativos, fiscais, policiais rodoviários, Polícia Federal e assim por diante, em se tratando, obviamente, das dívidas públicas do governo federal. E é justamente desta dívida pública que nós estamos falando, da dívida pública do governo federal, aqui excluídos os outros entes. A dívida pública federal do Brasil fechou o ano de 2022, em 31 de dezembro, em torno de 5 bilhões 950, ou melhor, 5 trilhões 951 bilhões de reais. Isso equivalia exatamente a 76,5% do produto interno bruto do ano de 2022. É uma dívida caríssima, ela consome quase tudo que o país produz em termos de bens e serviços, a somatória da produção de bens e serviços de todo o Estado brasileiro, aqui incluído, obviamente, não só os entes públicos, mas também a produção de cada cidadão brasileiro, de cada empresa, por menor que seja, a mais gigante delas. E essa dívida pública, ela vem se acumulando ao longo dos anos, ela vem crescendo anualmente e cresceu, disparou por conta da pandemia, quando o governo, independente de ter sido o Bolsonaro, poderia ser o Lula ou qualquer outro, teve uma despesa extra de custo Brasil, digamos assim, ou seja, o que foi chamado lá de Auxílio Brasil, aquela despesa da Previdência Social para dar um mínimo de subsistência às pessoas que ficaram sem renda, ficaram desempregadas, que se somaram àqueles que já recebiam o Bolsa Família e outros benefícios ao longo dos últimos anos. Tivemos um acréscimo gigantesco de alguns bilhões de reais por conta da pandemia e todas as nações do mundo tiveram esse peso nas suas contas. No Brasil não foi diferente e nem poderia ser diferente.
o próprio Bolsonaro relutou bastante antes de começar a pagar esses benefícios. Atrasou 3, 4 meses. Muita gente passou muita dificuldade por conta da relutância do ex-presidente. Mas enfim, isso é passado. O fato é que a dívida cresceu bastante, mas não significa necessariamente que ela precisa continuar crescendo e muito menos que ela pode ser reduzida progressivamente, paulatinamente ao longo dos próximos anos. Isso seria um projeto para longo prazo, alguma coisa em torno de 15 a 20 anos, no mínimo, mas ela poderia ser reduzida, desde que nós, daqui para frente, ao invés de votarmos, escolhermos representantes populistas, passássemos a escolher representantes realmente qualificados, capacitados para o controle da dívida pública, pessoas realmente comprometidas com o erário público, não predispostas, assim como o atual presidente, a criar 37 ministérios, que isso onera, aumenta muito a dívida pública. Nenhum governo do mundo, eu já gravei um vídeo sobre isso, tem 37 ministérios. Isso é muito caro. Nem a China, que tem quase 7 vezes a população do Brasil, e nem a Índia, que tem igual número de pessoas, 7 vezes, vamos arredondar aí, a população do Brasil, praticamente, tem 37 ministérios. Já imaginaram se o Lula, ao invés de ser presidente do Brasil, fosse presidente da China ou da Índia? Ele ia ter lá 7 vezes o número de ministério que tem aqui. Daria alguma coisa assim, numa conta de padeiro rápida, alguma coisa em torno de 230 ministérios, se fosse proporcional à população, por exemplo. É um cúmulo do absurdo. Então isso é típico de gente desqualificada no poder. 37 ministérios. Não tem nem nome, nem nomenclatura para tanto ministério. Eles inventam. Tem ministério sobreposto, digamos assim. É como falar sobre aula de português e aula de literatura. Tem um professor de português e um de literatura. Até que no mundo acadêmico isso é perfeitamente factível, porque são duas coisas distintas. Agora, no caso de ministério, por exemplo, nós temos o Ministério das Cidades, o Ministério do Interior, o Ministério da Integração Nacional. Aí já sobrepôs 3 ministérios que poderia ser resumido num só. E assim por diante. Então tem esse tipo de redundância ministerial, digamos assim, típica desse governo populista, desqualificado, despreparado, que só fez o ensino fundamental, aí não tem noção macro de economia. Ele quer fazer amizade e ganhar voto. Não é à toa que quando ele está dando entrevista para uma TV russa, ele defende o Putin. Quando ele está dando entrevista para uma TV ucraniana, ele defende o Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia. E assim por diante. Ele quer agradar gregos e troianos, lógico, gastando dinheiro público. E quem paga a conta, no final das contas, somos nós mesmos, os desinformados, ou seja, a parte fraca da história que só existe para pagar a conta no caso de governo populista. Então, a responsabilidade é nossa, fazermos boas escolhas para que os futuros representantes, nossos futuros presidentes, tenham no máximo 22, 23 ministérios e que façam boas gestões, comprometidos com a redução progressiva de gastos públicos e, obviamente, com a redução da dívida pública, que nada mais é que o acúmulo de dívidas que eles fazem. E nada menos que 76% ou mais dessa dívida pública se resume, pasmem, na contratação de empréstimos bancários para poder pagar as contas. Vejam bem, alguma coisa em torno de 76%, salvo engano, da dívida pública é dinheiro contratado para
pagar, empréstimo contratado para pagar o custeio das outras despesas inevitáveis, que é despesa de funcionário, de trabalhador, enfim. Esse é o cúmulo do absurdo que acontece no Brasil. Então, essa dívida pública devida pela contratação de empréstimos bancários sucessivos e recorrentes é que tem que acabar. E para que isso aconteça, só um governo realmente competente e preparado para com isso. Já imaginou você, pai de família, você, mãe de família, passar a sua vida ad eterno vivendo, pagando suas contas com dinheiro emprestado de banco, sabendo o custo que tem, os juros altos que tem que pagar para honrar esses compromissos, vivendo de empréstimo? Não tem cabimento. Vejam bem, a arrecadação de impostos do governo federal no ano passado foi 2.231 bilhões de reais. E nem assim os caras conseguem honrar seus compromissos. Então esse é o cúmulo da incompetência. Isso é de uma desfaçatez tamanha, nem sei se esse é o termo certo agora, até me perdi no raciocínio, mas é o cúmulo da incompetência, sim. Um ente, uma empresa quebraria se vivesse ad eterno, emprestando dinheiro, pagando juros sobre juros para pagar as despesas correntes, os funcionários, a compra de matéria-prima, a compra de material de consumo, de material de embalagem, o pagamento de impostos, o pagamento de contas do custo fixo, que são as contas também de água, luz, telefone e manutenção, enfim, combustível. Então isso tem que acabar. E só vai acabar, obviamente, quando o brasileiro aprender a votar em gente qualificada, não votar naqueles que despontam nas pesquisas lá, os Bolsonaros, os Lulas da vida. Vamos enxergar gente competente. Na eleição retrasada, nós tínhamos 12 candidatos. Ganhou o Bolsonaro. Na eleição passada, nós tínhamos 12 candidatos. Foi para o segundo turno Lula e Bolsonaro. E os outros 10, por que foram ignorados? E tinha muita gente competente e preparada, empresários com experiência em gestão, empresários com formação, com pós-graduação, sem nenhuma predisposição à prática da corrupção, seja por joia ou qualquer outro tipo de gratidão. Enfim, é isso. Agora, só para finalizar, os maiores credores da dívida pública, pelo menos agora, na época da ditadura militar, a dívida pública brasileira era alguma coisa em torno de 70% e 30%, na média, era a dívida externa. Essa dívida externa, graças ao Fernando Henrique, que não renovou nenhum contrato de contratação de dívida externa, embora o FMI tenha insistido em oferecer dinheiro para o Brasil, o Fernando Henrique fechou, não assinou mais nenhum contrato, nem renovou nenhum contrato, se comprometeu a continuar pagando as parcelas contraídas pelos governos anteriores e que ele não conseguiu quitar tudo, porque algumas parcelas iam além dos 8 anos do mandato dele e foram quitados lá no início do Lula, por isso ele ficou se gabando que ele tinha quitado a dívida externa. Na realidade, a dívida externa só foi quitada no governo Lula porque o Fernando Henrique não renovou nenhum contrato de dívida com bancos estrangeiros. Mas ainda tem alguma coisa que nós devemos lá fora, mas é mais alguma coisa em torno de 4% no máximo, que são dívidas de fornecedores externos. Não são empréstimos bancários feitos no exterior, muito menos ao Fundo Monetário Internacional, graças ao Fernando Henrique. É por essas e outras que eu elogio esse cara. Esse foi o último presidente que prestou no Brasil, tá bom? É isso, se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sucesso na vida, gratidão eterna.
E por favor, inscreva-se, eu insisto, tá bom? Muito obrigado, abraço e tchau. Até mais.